todos quantos se fazem presentes aqui nesse momento na Feira de João Paulo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar apenas um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 32. E assim diz o texto sagrado: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa foi a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu aos escribas e fariseus que criticavam a ele, censuravam e murmuravam dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Esse texto aqui nos fala sobre muitas verdades. A primeira delas é sobre o chamado de Levi. Levi era o mesmo Mateus, aquele que depois se tornou discípulo do Senhor Jesus. Aqui nos fala que o Senhor Jesus Cristo estava na cidade de Cafarnaum, a cidade marítima, e indo até um certo local, onde se encontrava Levi, assentado na recebedoria, ou seja, assentado no local onde ele coletava os impostos, porque Levi, que é o mesmo Mateus, ele era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus. Mas por quê? Porque esses homens foram recrutados pelo Império Romano para cobrar impostos dos seus conterrâneos. Eram os próprios judeus que cobravam impostos, e Mateus era um deles. Assim como também o texto nos fala, lá em Lucas, no capítulo 19, também sobre o chefe dos publicanos, que era Zaqueu, que também era um cobrador de impostos. Então esse homem era odiado pela sua profissão, porque geralmente os cobradores de impostos, eles sempre cobravam a mais do povo, e aquele povo vivia oprimido pelo Império Romano. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, passando, viu este homem chamado Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. E aqui está escrito no versículo 29, que Levi, que é o mesmo Mateus, fez um grande banquete em sua casa, e ali havia uma grande multidão de publicanos e outros que estavam assentados com ele à mesa. E isso foi motivo para que os escribas e fariseus censurassem ao Senhor Jesus, repudiassem ao Senhor Jesus, criticassem ao Senhor Jesus e murmurassem contra ele, porque naquele momento o Senhor Jesus Cristo entrou na casa de Mateus, entrou na casa daquele cobrador de impostos, e estava sentado ali diante de todos, porque havia sido feito um grande banquete para receber o Filho de Deus. E alguma das verdades que eu quero aqui enfatizar nessa manhã, a primeira delas, que o Senhor Jesus Cristo foi ao encontro deste homem, porque este homem tinha um chamado da parte de Deus, e o Senhor o chamou, e naquele mesmo instante ele entendeu e compreendeu que se tratava de um chamado para a sua vida, e o texto nos fala que, deixando tudo, seguiu a Jesus. Aleluia! E a segunda coisa que eu quero enfatizar aqui, meus queridos, é que Mateus não se importou com as censuras, Mateus não se importou com as críticas, Mateus não se importou com aqueles homens que criticavam, que estavam murmurando, porque naquele momento o que mais importava para este homem era receber o Filho de Deus em sua casa. Por isso ele preparou um grande banquete para receber o Senhor Jesus Cristo, e também aquelas pessoas que ali estavam naquele lugar, muitos publicanos e pecadores, conforme o texto sagrado nos fala, estavam ali atentas ao ouvir a voz do Filho de Deus, para receber o Filho de Deus, para estar diante do Senhor Jesus Cristo, para recebê-lo naquele lugar. E olha que nós vimos para esse texto, meus queridos, na vida de Mateus aconteceu isso. O Senhor Jesus Cristo não se importou com as censuras, e olhando para a vida de cada um de vocês, olhando para o seu chamado que talvez o Senhor Jesus Cristo também tem para você, olhando
que o Senhor Jesus Cristo está fazendo hoje para a sua vida. Muitos talvez já tiveram diante do Senhor um dia e se afastaram da sua presença. Mas o Senhor Jesus Cristo está aqui mais uma vez. O Senhor Jesus Cristo tem um chamado específico para a vida de cada homem aqui na terra. Embora muitos o rejeitem, muitos o desprezem, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele chama a todos, porque Ele diz aqui que não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim aqueles que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus Cristo está chamando, meu amigo, independente da condição em que você se encontra, da maneira como você está, independente de tudo quanto você fez, hoje é uma manhã de salvação, de reconciliação para você que está afastado das presenças do Senhor, da presença do Deus Altíssimo, que está afastado da comunhão com o Senhor, da comunhão com o Espírito Santo. Ele chamou esse homem, ele aceitou o seu chamado, lhe preparou um banquete para receber em sua casa. E o Senhor Jesus Cristo estava ali no meio de todos e manifestou o seu poder, manifestou a sua glória, e ali pregou o Evangelho, e aquelas pessoas ali foram impactadas pelo poder de Deus. E Mateus aqui recebeu Jesus Cristo. E será que você hoje também, assim como este homem nos dá exemplo nesta manhã, será que você aceita o chamado do Senhor? Será que o Senhor Jesus Cristo é bem-vindo em sua casa? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é bem-vindo em toda a casa que Ele é convidado para entrar. Aleluia! Será que você hoje, meu querido ouvinte, minha querida, será que você aceita o chamado do Senhor para a sua vida? Será que o Senhor Jesus Cristo Ele é bem-vindo hoje em sua casa? Será que você está disposto a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a sua palavra, a contemplar da sua presença, a se render aos seus pés e a entender que há somente um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem? Será que você está disposto realmente a receber o médico dos médicos? Será que você está realmente disposto, com o coração disposto e arrependido para se converter nos seus maus caminhos? Jesus Cristo entrou na casa deste homem e a vida dele foi transformada, a sua realidade foi totalmente restaurada. Esse homem não foi mais o mesmo. De um pecador passou a ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, um dos 12 discípulos, que depois foi chamado também de apóstolo. Mateus se rendeu ao Senhor Jesus. Mateus aceitou o seu chamado, recebeu na sua casa, e naquele momento do Senhor, ele fez aquilo que de fato mais importava, porque a salvação chegou àquele lugar. E hoje você também tem a oportunidade e tem o privilégio também de estar diante do Senhor, o recebendo em sua casa, aceitando o seu chamado, abraçando o Filho de Deus, se arrependendo, assim como Mateus se arrependeu, e dando crédito a ouvir a sua voz, e estando com o Senhor Jesus Cristo, abraçando a Ele e recebendo o seu Evangelho para a glória de Deus. Então reflita nessa manhã, meu amigo. Assim como Mateus, nós também outrora aceitamos o chamado do Senhor Jesus Cristo. Assim como Mateus, nós também o recebemos em nossa casa. E hoje você tem a oportunidade também, meu querido amigo, minha querida amiga. Não interessa o que você fez. Hoje o Senhor, Ele pode fazer como está escrito em Miqueias 7,19. Se você se arrepender genuinamente e verdadeiramente se converter dos seus maus caminhos, todos os seus pecados serão lançados no mar, nas profundezas do mar do esquecimento. E de lá o Senhor não se lembrará mais. Ele está te dando mais uma oportunidade hoje, assim como Ele chamou a Mateus. E Mateus aceitou o seu chamado, o recebeu em sua casa. Hoje também você pode receber em sua casa o Filho de Deus. Está diante de você a oportunidade, está diante de você mais uma vez a chance e o privilégio que você tem de estar se rendendo aos pés do Senhor Jesus.
aos pés do Filho de Deus. Depende de você hoje, meu querido, em aceitar de fato e recebê-lo em sua casa. Jesus Cristo entrará em toda a casa que ele for bem-vindo. Que Deus te abençoe grandemente. Guarda essa mensagem no seu coração. Que o Senhor, Ele continue ministrando na vida de muitos, na mente de muitos e nos corações de muitos. Que Deus abençoe a todos.